Recentemente encontrei uma declaração interessante de um praticante de Qigong Kung Fu no Facebook. Gostaria de analisar mais de perto esta declaração hoje. Dizia ele: o mundo exterior deve estar em equilíbrio como o mundo interior. Se nos encontramos demais no mundo exterior, tendemos a negligenciar nosso corpo. Se nos concentramos demais no mundo interior, tendemos a nos tornar solitários. Ambos os mundos existem, mas manter o equilíbrio é difícil. Se algo está errado por fora, é porque estamos muito por dentro. Se algo está errado por dentro, é porque estamos muito por fora. O saldo deve ser de 50-50. Mas primeiro devo mencionar que as artes marciais chinesas, como o Kung Fu, não estão sozinhas. Pelo menos não deveriam. Eles são, de acordo com a antiga tradição do budismo Chan, e embutidos nela a ordem Shaolin, apenas parte de um extenso e complexo sistema de treinamento espiritual. Isto é composto pelos elementos psicológico-meditativos dos ensinamentos de Buda, os ensinamentos mais místicos do taoísmo que remontam a Lao Tzu, e os elementos mais ético-filosóficos do confucionismo fundado por Confúcio. Estes são os três ensinamentos, San Jiao, nos quais a estrutura geral de Qigong e Kung Fu é fundada. Saber disto é importante quando lidamos com a questão do mundo interno e externo. De acordo com o sentido, escreve em meu comentário sobre a Facebook: entendo como o Senhor fala sério, Senhor, mas é crucial ver e compreender a verdade profunda de que não há mundo interno e externo. Esta distinção é apenas mundana e o Buda nos aconselha a ir além dela. Existem apenas os 5 agregados e os 4 elementos. No budismo existem apenas 4, não 5 elementos. Em última análise, todas as aparências estão vazias, sunyata. Vamos dar uma olhada mais profunda nisto. Então, o que Buda ensinou a este respeito? Primeiro de tudo, ele não falou de um mundo interior e exterior. Estes conceitos não aparecem nos ensinamentos de Buda. Ele fala do samsara, o mundo em que vivemos, o mundo material, experienciável fisicamente e perceptível cognitivamente. Os taoístas o chamam de o mundo do pó. E muitas vezes se diz que este mundo deve ser superado de acordo com os ensinamentos budistas e taoístas, porque só nele existem o envelhecimento, a doença, a morte, o lamento,
a preocupação, a dor mental, a tristeza e o desespero. O Buda nos convida a percorrer o chamado nobre caminho ótuplo, como objetivo de superá-lo. São 8 aspectos interligados do desenvolvimento espiritual, cuja perfeição e realização é indispensável de alguém, se alguém estiver seriamente interessado em superar o envelhecimento, a doença, a morte, a dor e assim por diante, em uma palavra, o estresse e o sofrimento. Para nós, o primeiro aspecto é de particular importância aqui, samadhi, os parâmetros corretos. Poderíamos também dizer, em primeiro lugar, a nível puramente intelectual, entendendo como experimentamos o mundo, as 10.000 coisas, como é chamado no taoísmo e como é realmente e na verdade, ou seja, o que está por trás disso. Vamos olhar uma criança pequena que ainda não é capaz de falar nenhuma língua. Se seu olhar cair sobre uma árvore, ela não pensará ou dirá árvore. Ela só vê a forma e a cor. Se ouve a voz de sua mãe, não pensa, a mãe está falando. Apenas ouve som ou barulho. Se cheirar ou saborear o mingau que foi preparado para ele não pensa, mingau de semolina. Se recebe uma injeção do médico, ele não pensa, dor ou isso dói. Há apenas uma sensação física. Somente no decorrer do tempo, no decorrer de experiências repetidas e dos termos a elas atribuídos, assim como a atribuição afetiva e avaliativa dos respectivos experiências e mais alguns, esta percepção pura, imediata e sem valor se torna uma percepção cognitiva intelectual. Cientificamente expressa, uma apercepção se torna uma percepção. Esta interpretação, nomeação e avaliação da percepção com base na reação emocional ao respectivo objeto ou circunstância é a base para o fato de que não vemos mais as coisas em sua originalidade, mas através de um filtro aprendido. O que emerge aqui é um conceito. Nós não vemos forma e cor, mas o conceito de árvore, que inclui tudo o que associamos com árvore intelectualmente e emocionalmente. Não ouvimos um som, não sentimos
não sentimos o gosto e o cheiro, não experimentamos fisicamente a sensação corporal, mas o conceito da respectiva experiência sensorial que inclui tudo o que associamos intelectualmente e emocionalmente a ela. E nós não experimentamos a nós mesmos, mas o conceito de eu, que inclui tudo o que associamos intelectualmente e emocionalmente ao eu. Isto inclui também a forma como nos avaliamos. O autoconceito e a autoestima estão, portanto, intimamente ligados. O que acabamos de descrever, isto é, nossa percepção tanto do mundo exterior quanto do interior, e o que se chama samsara, o mundo do povo. O mundo exterior e o mundo interior, cada existindo separadamente do outro, só existem em um mundo de conceitos, no mundo convencional do cotidiano, o mundo da separação. E é precisamente essa separação que deve ser dissolvida para transcender gradualmente mais e mais dukkha, ou seja, estresse e sofrimento, para reduzi-los e dissolvi-los completamente ao atingir o Nirvana. A união mística com Deus, o fluir para lá, o tornar-se um como o Tao, tudo isso significa a mesma coisa nas várias tradições. Como isso funciona? Explicar isto ir além do escopo deste artigo, mas se nos lembrarmos da criança mencionada acima e olharmos o que foi dito na luz de um certo ensinamento de Buda, podemos entendê-lo até certo ponto. Se no que você vê há apenas o visto, isto é, forma e cor, no que você ouve há apenas o que é ouvido, ou seja, som. No que você sente fisicamente, apenas sensação, ou seja, frio, quente, duro, mole, etc. E naquilo que de outra forma alcança a percepção consciente, somente as coisas percebidas conscientemente. Então, não há relação entre eu e aquilo. Se essa separação então deixa existir, então o eu também deixa a existir, porque a singularidade só pode existir em pluralidade. Se este for o caso, então não há um eu aqui, nem ali, nem o meio. Então, e só então, o estresse e o sofrimento podem parar. Este é o significado de Gyate Gyate para Samgyate, a afirmação central do Sutta Coração. Passando completamente para
ao outro lado, ou para além. Aí reside o desprendimento de todos os conceitos, mas sem negá-los. Neste mundo, o mundo convencional, usamos conceitos convencionais, somos completamente por nós mesmos, por exemplo, na meditação, refletimos sobre o que está além dos conceitos. O vazio, sunyata, da falta de conceito. Portanto, a dificuldade não está no equilíbrio entre o mundo interno e externo. Para o budista, está no equilíbrio entre o mundo convencional, interno e externo, e o vazio. Mas esta é a base da sabedoria, não perspicaz da quebra de todos os limites e, portanto, do amor abrangente.